meus queridos alunos! Esta é a quarta aula, a última dessa série, tá bom? Hoje vamos tratar de um conflito, tá? Na verdade, uma guerra religiosa, mais uma. Agora, nós vamos tratar da Reforma Protestante, tá bom? Mas antes, como de costume, eu vou ler para vocês um verso que está em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, eu, como professor de vocês, eu sugiro para vocês estudarem, pesquisarem, tá bom? Tudo. E confia em Deus. Se tem dúvidas sobre vários assuntos, pesquisam, estudam, perguntam. Mas tem coisas que é com Deus. Tá bom? Confie no Senhor. Vamos lá então, meus queridos. Então, na aula de hoje, como eu já falei, a Reforma Protestante, tá? Acontece o quê? Eu vou passar algumas questões envolvendo esse tema. Uma, que nesse período teve a formação dos Estados Nacionais. O que é isso, professor? Começaram a formar... Estados Nacionais são como se fosse uma nação que tem o mesmo idioma, mesma cultura e uma mesma liderança. Lembra que a Idade Média, meus queridos, tinha a figura do senhor feudal. Reis até tinha, mas não tinha força. Agora nós estamos tratando da Idade Moderna. A Idade Moderna é moderna porque é o rei, é a figura do rei. Por isso que fala a Idade Moderna. Entendeu, meus queridos? Outra coisa para vocês. Nesse período, também, a Igreja Católica começou a perder força. Uma foi por causa da peste negra. Né? O século XIV, lembra disso? Que muitas pessoas estavam morrendo, 1/3 da Europa. Tá? E outra também, que começou a ter muitas convulsões políticas, sociais e religiosas. Tá bom? A revolta dos camponeses também. Os camponeses estavam alguns, né, por causa da peste negra, por causa da situação, as pessoas começaram a se revoltar. Por quê? Porque tamanho de fome, necessidade. E começaram a questionar a maior instituição da época, que era a Igreja Católica. Tá? E também começaram também a questionar o quê? Infelizmente a Igreja Católica nesse período ela usava algumas práticas que começaram a ser questionadas. Tipo, a venda de indulgências, a matemática da salvação. O que é venda de indulgências? Era praticamente, se você tivesse dinheiro e condição, você iria pagar a sua entrada no céu. Tá? Então isso começaram a questionar. E nessa realidade que eu estou explicando para vocês, nesses acontecimentos históricos, surgiu Martinho Lutero. Tá? Martinho Lutero era monge, era da Igreja Católica. Tá bom? Mas acontece o quê? Ele foi visitar Roma e ficou triste com o que ele viu. Ele tinha uma visão. Ele vivia na Alemanha, tá? E depois, né, conforme alguns historiadores afirmam, ele postou 95 teses contra algumas práticas da igreja. E por isso ele foi perseguido. Tá bom? Mas também surgiu em outros lugares também a reforma. Praticamente o início da reforma protestante foi no ano de 1517. Tá bom? Mas também teve reforma protestante na Suíça e na Inglaterra. Na Suíça, podemos destacar aqui João Calvino. João Calvino era bastante técnico. Ele começou lá na Suíça, lá
ele começou a ter uma escola de um estudo da Bíblia. E as ideias protestantes também foram bem formuladas nesse período. Tá bom? Ele formulou um complexo sistema teológico, tá, protestante, e originou as igrejas reformadas, que foi na Reforma Continental, que foi a origem das presbiterianas nas Ilhas Britânicas. Tá bom? Também, por fim, eu não posso esquecer na Inglaterra. Na Inglaterra podemos destacar o rei. Como assim, professor? Era o rei Henrique VIII. Ele é assim, gente. Ele teve muitos casamentos e começou a ter ele queria mais de um casamento. E com isso entrou em conflito com a Igreja Católica. Porque na Igreja Católica, nesse período, você só poderia casar-se com uma pessoa. E falou, não, eu quero casar com mais de uma pessoa. Aconteceu o quê? Que ele começou a pegar essas ideias, em especial as ideias do João Calvino, e começaram a estudar e pôr em prática isso na Inglaterra. Ele era o rei, né? Depois o Eduardo VI foi o sucessor dele e implantou a reforma e cessou as perseguições. Mas assim, meus queridos, mas a Igreja Católica também teve uma prática conhecida como a Contra-Reforma, ou seja, uma prática contra todo esse protesto contra eles. E daí, eu vou citar aqui para vocês três práticas de Contra-Reforma. Foi o retorno da Inquisição. Inquisição, pessoal, é duro. Quem era contra os pensamentos da igreja deveria ser morto. Vocês veem esses filmes. As mulheres mesmo eram consideradas bruxas, enfim, foi uma perseguição. Então, teve muitas mortes. Tá bom? 2. A criação do índice dos livros proibidos. Então, qualquer literatura, qualquer obra feita, escrita, se não tivesse de acordo com as ideias da igreja, tinha que ser proibido. Por isso que é a lista dos livros proibidos. E isso aqui é interessante. É a criação da Companhia de Jesus. Os jesuítas. Os jesuítas, esses mesmos que vieram para o Brasil e ajudou na cultura da língua portuguesa e na cultura também da proteção dos índios. Isso foi legal. Tá bom? Meus queridos, a Reforma Protestante foi importante para a história, tá? Até mesmo para o surgimento da nação norte-americana, porque muitos protestantes, fugindo desse conflito, foram para os Estados Unidos. Teve alguns que vieram para o Brasil também. Tá bom? E acabou com essa ideia de hegemonia. O que é hegemonia? É quando uma ideia é predominante, uma instituição que mandava em tudo. Começou a ter novas ideias. Tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço para vocês. Até mais.